Olá pessoal, professor Carlos aqui do Sil Concursos Militares, continuando com a nossa aula de revisão para a prova da SpaceX, hoje números complexos. Antes de começar, já curte, se inscreve, compartilha aí e vamos nessa. Números complexos, o que eu preciso lembrar? Sempre cai no mínimo uma questão, uma a duas questões. Em algumas provas, acho que foi na de 2021, caíram até 3 questões de números complexos. E cai sempre a mesma coisa, que é elevar números complexos no expoente e trabalhar um pouquinho com isso. Então, o que a gente precisa lembrar? Existem duas formas de representar números complexos. A primeira é a forma cartesiana, também chamada de forma algébrica, e a segunda é a forma polar, também chamada de trigonométrica. E a gente pode representar, e essas formas são as seguintes: forma cartesiana ou forma algébrica. Eu escrevo um número complexo z como a soma da sua parte real A mais I vezes a sua parte imaginária B. Então, a parte imaginária é B. Não esqueça que o I não entra. O I é um número imaginário, mas a parte imaginária é B. E a parte real é A. E nós também temos a forma polar, também chamada de forma trigonométrica, onde a gente vai reescrever esse mesmo número, complexo Z, como o módulo dele, vezes cosseno de θ, a gente já vai ver o que é esse θ, mais I vezes o seno de θ. E a gente pode então formar o plano de, representar ele no plano de Argand-Gauss, que é basicamente o eixo x e y, onde o eixo x representa a parte real do número e o eixo y representa a parte imaginária. E vamos pegar, por exemplo, esse número, z igual a A mais IB. Qual é a parte real dele? A. Qual é a parte imaginária? B. Está representado, então, o número complexo z, que é igual a A mais IB, como um ponto no plano de Argand-Gauss. Essa é a forma cartesiana ou algébrica de representar ele. Vocês podem ver que a gente pode também, deixa eu mudar aqui a cor, traçar um vetor, uma reta, até esse pontozinho aqui. Esse segmento de reta, esse vetor, vai ter um módulo, que vai ser o módulo do número complexo, z, e vai ter um ângulo com relação ao eixo real. Esse ângulo eu vou chamar de θ. Então, eu posso representar esse número complexo z como um ponto no plano cartesiano, ou então como um vetor e um ângulo. E a partir do plano de Argand-Gauss, a gente pode fazer a conversão da forma cartesiana ou algébrica para a forma polar ou trigonométrica. Por exemplo, quanto vale módulo de z aqui? Ora, isso aqui que eu estou desenhando agora é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, módulo de z é a hipotenusa, e eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, então eu já posso escrever o módulo como a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Qual é o cateto? Um cateto é a parte real A, então A ao quadrado, e o segundo cateto é a parte imaginária B, mais B ao quadrado. É assim que eu posso passar da forma cartesiana para a forma polar. Agora falta descobrir que ângulo é esse, o ângulo θ. O ângulo θ, eu posso descobrir ele é o arco cuja tangente, portanto, arco tangente. O arco cuja tangente vale cateto oposto B dividido por cateto adjacente A. E é assim que eu passo da forma polar para a forma cartesiana. Ou melhor, essa é a relação entre a forma polar e a forma cartesiana. O que eu preciso lembrar? Eu preciso saber passar de uma forma para outra e eu preciso saber qual é a melhor forma de representar o mesmo número caso eu esteja fazendo uma soma, caso eu esteja fazendo um produto ou uma potenciação. Se eu estiver fazendo uma soma de dois números complexos, z1 e z2, por exemplo, o melhor é usar a forma algébrica, também chamada de cartesiana. E se eu estiver fazendo o produto, ou então se eu estiver elevando um número complexo a algum expoente, o melhor é usar a forma polar, também chamada de trigonométrica. E a gente já vai ver por que disso com um exemplo. Prova da SpaceX 2020.
enunciado. Na figura abaixo está representado o plano de Argand-Gauss, então eixo x é a parte real, eixo y a parte imaginária, com os afixos de 12 números complexos. Então, cada um desses Z0, Z1, Z2, Z3, até o Z11, são números complexos e eles estão representados aqui como pontos no plano de Argand-Gauss. Sabe-se que esses afixos dividem a circunferência em 12 partes iguais. Isso é interessante de saber. E que Z0 é igual a 1. Então, esse primeiro carinha aqui, ele já deu para a gente que vale 1. Sobre o número complexo dado por, aí tem toda uma expressão aqui, que é Z2 elevado ao quadrado vezes Z5 dividido por Z3. Z2 é esse terceiro cara, Z5 ele já está no segundo quadrante aqui, e Z3 ele está aqui, no eixo imaginário. Ou seja, ele quer que a gente multiplique, divide e eleve a segunda potência em números complexos. Qual é a melhor forma de fazer isso? Produto, forma polar. Ou seja, eu vou ter que escrever esses números complexos usando a forma polar. Como é que eu faço isso? Bom, ele deu duas dicas muito importantes para a gente. Primeiro que Z0 é igual a 1. Ou seja, e eles estão dentro da mesma circunferência. Ou seja, essa circunferência tem raio 1. É um círculo unitário. Uma vez que esses 12 números dividem a circunferência, e a circunferência então vai ter raio constante de 1. Então eu já sei que o módulo de Zn, qualquer que seja o n aqui, vai ser sempre igual a 1. A segunda dica importante que ele deu para a gente é que esses números dividem a circunferência em 12 partes iguais. Ora, se um círculo tem 360 graus e eu estou dividindo ela em 12 partes iguais, significa que a distância em ângulos, entre cada um dos números complexos vale quanto? 360 dividido por 12, 30 graus. Então, entre cada númerozinho desses, eu vou ter 30 graus. E o módulo deles vai ser constante e igual a 1. Deixa eu apagar aqui. Então, fica muito fácil de resolver. E já vou dar uma dica que, voltando aqui nessa forma polar ou trigonométrica, eu tenho um jeito um pouco mais prático de escrever isso do que cosseno mais e seno. É o seguinte, vamos então resolver esta equação aqui. Primeiro, vamos ver quanto vale Z2. Onde é que ele está? O Z2 ele está aqui. Qual é o módulo dele? 1. Qual é o ângulo dele? Z0 até Z1 foi 30, então de Z1 até Z2 tem que ser 30 também. O ângulo que ele forma vai ser de 60 graus. Então, deixa eu desenhar aqui. O ângulo do Z2 vai ser 60 graus. O que eu gosto de fazer é fazer um símbolozinho aqui e colocar 60 graus. É muito mais prático do que escrever seno e cosseno, na minha opinião. Segundo número, Z5, que é o segundo termo aqui do produto. Z5, ele está aqui. Então, Z5, de novo, todos eles têm módulo 1, e aí falta descobrir qual é o ângulo dele. Aqui eu tenho 30, 60, 90, depois 90 mais 30, 120, 120 mais 30, ângulo de 150 graus. Finalmente, vamos fazer aqui em verde, o Z3. Ora, Z3, ele está aqui em cima. Como todos os outros, vai ter módulo igual a 1. E o ângulo dele, a gente pode ver aqui direto, que é 90 graus. 90 graus. Olha que interessante. Agora a gente pode resolver isso aqui. Por quê? Porque quando eu elevo um número complexo no exponencial e esse número está na forma polar, o que eu posso fazer? Eu elevo o módulo a esse expoente e multiplico o expoente pelo ângulo. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar 1 ao quadrado
e o ângulo vai ficar, como o expoente é 2, 2 vezes 60 graus. Aí, eu vou baixar aqui. Então, 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 60, 120 graus. Vezes, agora, o nosso Z5. Z5 é módulo 1, ângulo de 150 graus. E o Z3 é módulo 1, ângulo de 90 graus. Juntando tudo isso, vamos fazer aqui cor preta. Produto de números complexos. Como é que eu faço isso? Eu multiplico os módulos, então vai ficar 1 vezes 1, 1 vezes 1, e eu somo os ângulos, 120 mais 150, 270 graus. E esse aqui vai ficar um ângulo de 90. Finalmente, 1 vezes 1, isso aqui vai dar, obviamente, 1. E agora, divisão de números complexos. Eu divido o módulo, então vai ficar 1 dividido por 1, que é 1, e subtraio os ângulos. 270 menos 90, isso aqui vai dar 180 graus. Então, este número que a gente acabou de calcular, vou desenhar aqui em amarelo, 1 com um ângulo de 180 graus, onde é que ele está no nosso plano de Argand-Gauss? O módulo é 1, então ele ainda está dentro dessa circunferência, e o ângulo é 180 graus, ou seja, ele está aqui. Ele é exatamente igual ao Z6. Agora, vamos ao enunciado. Este número é real e negativo? É. De cara já veio a resposta certa A. Mas vamos ver aqui os outros. Real e positivo? Não. Para ser real e positivo, o número precisaria estar aqui, na parte positiva do eixo X. E para ele ser só real, ele precisaria estar em qualquer lugar nessa reta aqui. Então, não pode ser AB. Imaginário com parte real negativa e parte imaginária positiva. Ora, se ele fosse imaginário com parte real negativa e parte imaginária positiva. Então, real negativa, ele estaria à esquerda do gráfico e parte imaginária positiva ele estaria acima. Só que diz aqui que ele é imaginário. Ele não é imaginário. Ele é real. Imaginário com parte real e positiva e parte imaginária negativa. Não, ele não é imaginário. E aqui, de novo, imaginário puro também. Para ser imaginário puro, ele precisaria estar no eixo Y. Ele não está. Ele é um número real negativo. E a gente pode ver que ele vale menos 1. Último exercício de números complexos, para a gente revisar bem, que é: seja a igualdade A dividido por 3 menos B dividido por 5 vezes I. Então, eu tenho um número complexo aqui na esquerda, igual a cosseno de π sextos mais I seno de π sextos elevado na quarta, onde I é a unidade imaginária, ou seja, eu estou comparando dois números complexos. Se A e B são números reais, então o quociente A dividido por B é igual a... Então, o que a gente tem aqui são dois números complexos na sua forma trigonométrica e a gente está comparando eles e do lado direito nós temos um deles elevado a uma potência. Para trabalhar com números complexos e potenciação, é melhor passar esse cara aqui para a forma polar. Como é que eu faço isso? Esse cara aqui, cosseno de π sextos mais I vezes seno de π sextos. A gente viu que um número complexo z pode ser representado como um módulo de z vezes o cosseno do ângulo dele no plano de Argand-Gauss mais I vezes o seno desse ângulo. Ou seja, ele está exatamente na forma que a gente queria.
onde o módulo é 1 e o ângulo θ é π/6. Então, módulo de z é igual a 1 e θ é igual a π/6. O ângulo está em radianos. π/6 vale 30 graus. Então, eu posso reescrever esse cara aqui da seguinte forma. Esse meu segundo número complexo, z, ele é igual a módulo 1 ângulo π/6. E ele está sendo elevado à quarta potência. Potência de números complexos, eu faço o módulo elevado ao expoente, então vai ser 1 elevado à quarta potência, que é 1, e eu multiplico o expoente pelo ângulo. 4 vezes o ângulo, que é π/6. Isso aqui vai dar módulo de 1 e ângulo de, simplifica aqui, 2π/3. É o nosso número complexo elevado à quarta potência. Agora, quanto dá isso? 2π/3. Lembrando que 180 graus vale π. Então, 2π/3 vai ser igual a 360 dividido por 3. Isso aqui é 1 com um ângulo de 120 graus. Deixa eu reescrever isso daqui que vai ficar mais fácil para vocês verem. Então, o primeiro termo aqui é A sobre 3 menos B sobre 5 vezes I é igual a, que a gente acabou de descobrir, 1 com ângulo de 120 graus. Só que aqui eu estou comparando um número complexo na sua forma trigonométrica com outro número complexo na sua forma polar. Estou comparando maçãs com bananas. Então eu preciso transformar esse cara de volta para a forma cartesiana, para conseguir comparar os dois. Então, sempre que vocês estiverem transformando um número complexo da forma polar para a sua forma cartesiana, vale a pena desenhar o nosso plano Diagram e Gauss. Desenhar aqui o círculo. Essa aqui é a parte real, essa aqui é a parte imaginária. E 120, onde é que está? Está 30 graus acima do 90. Então, aqui eu tenho um ângulo de 120 graus. E a parte real vai ser esse cara aqui. E a parte imaginária vai ser a projeção no eixo Y aqui em azul. Agora vamos ver. Parte real. Eu posso simplesmente pegar esse ângulo suplementar aqui de 120. Suplementar é o que falta para o ângulo chegar a 180, então esse ângulo aqui é 60 graus. Então deixa eu redesenhar aqui para ficar mais claro. Aqui eu tenho um ângulo, nossa, que triângulo feio, volta. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. O ângulo aqui é 60 graus. E eu sei que o cateto adjacente é a parte real, que eu vou chamar de R. E eu sei que o cateto oposto é a parte imaginária, que eu vou chamar de I. E eu sei que a hipotenusa vale 1, que é o módulo do nosso número. Então, a parte imaginária vai ser 1 vezes seno 60 graus e a parte real vai ser 1 vezes o cosseno de 60 graus. Professor, não lembro dos ângulos. Muito fácil. Botem sempre no cantinho da prova. 30, 45, 60, seno, cosseno. Vai ser sempre 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. Só não vai raiz no 1. Raiz aqui, isso aqui, raiz aqui. Qual é o seno de 60 graus? Seno 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou reescrever esse cara aqui como sendo, deixa eu
botar aqui. Esse cara aqui. Ou melhor, vamos começar com o cosseno, que é a parte real. Cosseno de 60 graus, 1/2. Então eu vou reescrever esse cara aqui como 1/2, que é a sua parte real. Só que lembrando que ele está nesse lado esquerdo do plano diagrama de Gauss, então ele é negativo, ele está aqui. Mais i vezes a sua parte imaginária. A sua parte imaginária é o seno de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. E pronto. Nós podemos então comparar a parte esquerda aqui da equação com a parte direita, uma vez que nós transformamos este número complexo da sua forma polar na sua forma cartesiana. Da sua forma polar em sua forma cartesiana. Então deixa eu apagar aqui esse círculo e nós vimos então que o lado esquerdo fica igual a dividido por 3 menos b dividido por 5 vezes i é igual a, e nós reescrevemos esse cara aqui como menos 1/2 mais i vezes raiz de 3 dividido por 2. Agora sim a gente pode comparar maçãs com maçãs. Eu vou, para esses dois números serem iguais, a parte real precisa ser igual, a parte real desse número precisa ser igual à parte real deste, e a parte imaginária deste igual à parte imaginária. Então, a dividido por 3 precisa ser igual à parte real desse outro cara, menos 1/2. Descobrimos que, passando 3 para o outro lado, a igual a menos 3/2. E agora, igualando as partes imaginárias, eu vou fazer aqui menos b quintos, que é a parte imaginária do primeiro, precisa ser igual a raiz de 3 sobre 2, que é a parte imaginária do segundo. Isolando aqui, b vai ser igual a menos 5 raiz de 3 dividido por 2. O que o enunciado pede? O quociente. A dividido por B. Quanto vai dar? A dividido por B vai ser igual a é menos 3/2 e B é menos 5 raiz de 3 dividido por 2. Esse menos vai cancelar com esse menos, vai ficar positivo. A gente tem então 3/2 e multiplica pelo inverso da segunda, 2 vezes no denominador 5 dividido por raiz de 3, cancela os 2 e eu já vou racionalizar aqui. Então 3 dividido por 5 raiz de 3 e eu vou racionalizar multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo e vai ficar então a resposta 3 raiz de 3 dividido por 5 vezes 3, que eu multipliquei por raiz de 3 em cima e embaixo. Esse 3 cancela com esse. Resposta, raiz de 3 dividido por 5. Alternativa, letra A. É isso que eu tinha planejado para a nossa revisão de números complexos. De novo, importante, sempre vai cair potência com números complexos, vocês vão ter que trabalhar com eles na sua forma polar, vocês têm que estar confortáveis em passar um número da sua forma polar para a sua forma cartesiana. Para isso é sempre interessante lembrar dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus, e desenhar o plano de diagrama de Gauss, colocar esse cara no plano e ver qual é o valor da parte real e parte imaginária. Fico por aqui, se inscrevam, curtam, comentem e na próxima aula nós continuamos com a revisão. Muito obrigado.